Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora, né, você vai estar assistindo essa live. Quero que sejam todos e todas bem-vindos, né? Hoje estarei recebendo o professor Vicente Dalladea. Ele estará falando sobre guia da inclusão na educação física na escola comum. Então, vamos esperar, né, as pessoas entrarem, a gente conversar um pouquinho com o professor Vicente. Você pode estar comentando, deixando, né, a sua opinião. E vai ser muito boa a nossa prosa, eu tenho certeza disso. Oi, Gui, é Guilherme, é? Oi, Vânia, sejam bem-vindos. Bom tê-los aqui. Hoje nós vamos ter uma prosa bem legal. Gente, vamos se achegando, vamos esperar. Logo, logo o professor Vicente vai chegar aqui, né, para nós conversarmos a respeito do guia de inclusão na educação física na escola comum. Vamos ver se. Vamos esperar um pouquinho. Olá, falei que é simples. Tudo bem? Tudo bem, professor Vicente? É uma honra te ter aqui, tá? Para falarmos de um assunto que eu acho que é muito importante, né? Muito importante mesmo estarmos falando a respeito desse tema. Uma que eu gosto muito. Tá travando? Travou um pouquinho, mas agora estou te ouvindo. Tá. Então, antes de começar, eu vou fazer a audiodescrição minha, né? Não sei se tem Sim, alguém que precisa, né? Eu sou loiro, pele branca, cabelo loiro com um pouco de cabelo branco, barba rala, óculos. Tô com uma camisa preta, escrita mergulho, visibilidade paralímpica, tá? Então eu fiz isso porque se tiver nessa live algum cego, alguma pessoa com baixa visão, né? Eu já estou me audiodescrevendo para essa pessoa, tá? isso é ótimo. E eu vou aproveitar e vou no embalo também e faço Legal. essa audiodescrição. Ou melhor, pode fazer a minha audiodescrição. Bom, não sou muito bom para isso, viu? Se ficar alguma coisa errada, você corrige, viu, Tá Keila? bom. Então a Keila, ela tá com uma camisa salmão, ela tá com brincos em forma de argola, cabelos pretos, curto, tá com batom vermelho e atrás dela ela tem uma estante com vários livros. Isso, muito bem. E sou de pele branca, né? E estatura Isso, mediana, né? Estamos aí isso. tentando ficar no peso, tá, gente? Então, professora, assim, o pessoal já está se chegando e é muito bom ter essas pessoas aqui, né? Então, Guilherme, Vânia, né? Tem um pessoal bem legal que já entrou aqui, olha. Vamos ver aqui, Isso. antes de te apresentar. O Gui, a Vânia, né? Eu não sei quem é, se você quiser comentar quem A que Van, é. eu vi aí, eu vi o Guilherme Dalladea, meu primo, mora em Sim. São Carlos, tá mudando para bem longe agora, né? É. A Fernanda Dalladea, minha irmã, eu vi a Vânia e a Gina, que são minhas tias, né? Prima, tias. Eu vi o Abidiel, que é um aluno da UEG. Ai, que Deixa eu ver, legal. não sei se eu vi mais alguém aí, deixa eu ver. Não, aí depois algumas pessoas da Bíblia, né, que eu vi, humor terapia. Ali, Gente, que ó, professor lindo! Tá vendo? Já recebeu até elogio. a Vaniellen, o meu sogro, Biratã, minha sogra, Marilena, minha cunhada, ó, a minha irmã, então hoje eu tô bem protegido aqui, a Vaniellen, Hoje né? tá, hoje tá Hoje eu tô bem. protegido aqui. Gente, boa noite para vocês.
Eu tenho certeza que vai ser uma prosa muito boa mesmo. Mas antes de começarmos com a nossa prosa, nós temos um momentozinho cultural aqui, tá, professor Vicente? E hoje eu Tá. vou estar lendo uma literatura de cordel do Patativa da Saré, né? Espinho e Fulô. E vou estar lendo dentro desse livro uma literatura que chama Coração Doente. E eu vou tentar ler, tá, gente? Assim, não sou muito boa de literatura de cordel, apesar de gostar, mas não tenho aquela fluência, aquele sotaque gostoso que o pessoal tem quando lê o cordel. Quando o coração não tem nenhum sinal de doença, o corpo se sente bem, tem vigor e tem resistência. Se o coração tem prazer, alegra o resto do ser, pois é ele o condutor, deve sempre satisfeito. Quem pisou... Tá me ouvindo? Agora sim, deu uma travada aqui pro Vino. Voltou? Voltou. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Voltou. Então, ele é um órgão excelente. É por onde o sangue reve. Se o corpo sente, ele sente. Sem coração, ninguém vive. Sempre a pulsar sem demora. Se a gente chora, ele chora. O que chega em nossa mente, logo o coração percebe, pois é ele quem recebe o que vai no consciente. Quando se encontra o sujeito por uma aflição passando, tá também dentro do peito o coração chocaiando. Se o sujeito fica triste, na tristeza ele persiste. Se o sujeito tá risonho, logo ele muda de jeito, batendo dentro do peito, cheio de esperança e sonho. Conheci um coração igualmente o da criança, todo cheio de ilusão, de paz, de amor e de esperança. Tinha a pancada suave, com um relógio agradável, que não atrasa o ponteiro, sempre a palpitar seguro, prometendo um bom futuro ao resto do corpo inteiro. E quanto alegre se rindo, dentro do peito batia. Cada membro ia sentindo aquela mesma alegria. Tudo bem continuava. Por ele nunca passava uma sombra de tristeza. Tudo era paz e bonança, recebendo a substância da divina natureza. Este coração sadio começou a adoecer. Mas o doutor, os seus filhos, não quiseram defender. E os micróbios da doença entraram numa insistência, numa investida danada. E o coitado, assim doente, foi descompassadamente diminuindo as pancadas. Era precioso e caro este grande coração. Mas, porém, me abandonaram os doutores cirurgião. Micróbio de toda sorte foi nele fazendo corte. E o pobre se consumindo, já sem força, quase zangue. Os vermes chupando sangue e os membros diminuindo. Com medonho fracasso, tudo ficou diferente. Na referência que eu faço, este coração doente, que eu mencionei aqui, é tu, querido Brasil. Pois teus filhos te abandonam. Para ti já não há mais jeito. Agoniza no teu peito, teu coração, a Amazônia. Então, Que bonito. Patativa do Assaré, Espinho e Fulô. Muito bonito, Que né? legal. Que legal. Eu amei. Olha que Contagiante, né? Para a gente começar a live. Muito bom. E agora também, depois de ver, de ouvir, né, o Patativa do Assaré, com esse coração doente, com que a gente sabe que a Amazônia realmente, né, tem passado por momentos difíceis, né? E eu quero apresentar para vocês, né, as pessoas que estão aqui conosco, quem é o professor Vicente Dalladea. Então, ele é professor de Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, do campus de Rio Claro, no ano de 1998. Ele é especialista em Pedagogia do Movimento pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Fez o mestrado profissional em Ensino na Educação Básica pelo Colégio de Aplicação do CEPAI, da Universidade Federal de Goiás. Atuou como professor dos cursos à distância e presencial da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás, campus Goiânia. Atuou como professor pela Uniaraguaia, em Goiânia. Atuou como professor da Universidade Estadual de Goiás, campus Goiânia. E é pesquisador da área de Educação Física e da pessoa com deficiência pelo Laboratório Pramigo,
e as Práticas Motoras Inclusivas de Goiás, da Universidade Federal de Goiás. E é autor do livro que é tema, né, da nossa prosa de hoje, Guia de Inclusão na Educação Física na Escola Comum. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, professor, e esteja, né, falando para nós o que é, então, esse guia, né? E você tem 30 minutos e depois a gente vai estar fazendo as perguntas que o pessoal enviou na enquete que fizemos hoje durante o dia, tá? Fique à vontade. Legal, bacana. Antes de iniciar, eu queria dizer assim, fazer um convite para todo mundo que está escutando, né? O ideal é que a gente tivesse próximo, presencialmente, né? Que todo mundo tivesse o direito de falar como eu estou tendo agora, né? Mas não é possível, a gente sabe que não é possível, né? Mas eu queria dizer que todo conhecimento aqui é válido. O conhecimento do professor de educação física é válido, o conhecimento do pai que tem um filho com deficiência é válido, o conhecimento de uma pessoa que teve contato ou não com a pessoa com deficiência é válido, enfim, das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós, né? Então, todo conhecimento é válido. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu só estou aqui como um gatilho, né, para a gente começar uma discussão. Mas todo mundo tem uma experiência de vida ou algo que possa transmitir por meio do texto, né? Como nem todo mundo pode falar, como eu estou tendo esse privilégio, tá? Então, assim, eu faço convite para todo mundo se colocar, né? E aí, eu vou começar, eu me organizei aqui, né, para dar conta desse tempo, e aí eu vou fazer trazer um autor, né, antes de apresentar o livro, né, o Davi Rodrigues. Oi, voltou. Então eu estava dizendo, né, que o Davi Rodrigues ele traz uma contribuição que diz que a Escola Básica para Todos, ela é uma escola pública tradicional, ela contribui, algumas têm contribuído para acentuar a diferença entre os alunos, por uma aquisição de competências, né? E essas competências, elas deixam, né? Essas competências, elas deixam alguns estratos da sociedade para fora, né? Nesse caso aqui, a gente está falando da pessoa com deficiência, né? Então, é uma citação do Davi Rodrigues que eu gosto muito de trazer para dizer que a escola é um lugar de aprendizagem, sim, mas depende dos atores que vão dirigir essa escola, né? E aí tudo começou, como é que começou o início, né, da escrita desse texto, né, desse livro, desse guia, ou talvez não seja um guia, seja orientações, né, porque não existe um guia, cada um tem o seu guia, né? Eu, enquanto professor da UEG, eu acompanhava alguns alunos da educação física numa escola especial. E aí eu fiquei muito encantado com essa escola. Encantado por vários N motivos, né? E aí, assim, uma coisa que chamou muito a atenção, além da estrutura, além do acolhimento, é o quanto aqueles professores de educação física dessa escola especial contribuíam para os alunos que eu levava do estágio lá. E eu falava assim, nossa, mas esse conhecimento aí não pode ficar somente em um semestre ou 2 semestres de uma faculdade. E aí foi que eu decidi investigar mais essa escola especial, como forma de socializar tudo aquilo que eu tinha visto por meio do estágio, né? Eu acho que era muito pouco eu levar somente uma dezena de alunos por semestre e aí acabou, né? Então, assim, esse foi o start para eu pensar fazer o mestrado. Dizer que esse livro aqui, ele é parte do meu mestrado, então a discussão que eu faço nele, eu faço no meu mestrado também, né? É interessante dizer que o e-book, ele é gratuito,
né? Então, eu posso acessar pelo computador, posso acessar pelo celular e eu baixo todo o livro. Inclusive, dia 12 de agosto agora, nós tivemos o lançamento de 5 e-books e esse guia de inclusão, né, foi um desses 5, tá? Uma outra coisa que eu queria pontuar é que a minha geração, né, não teve, ou pelo menos eu não tive, como os meus filhos têm hoje, a possibilidade de estudar com pessoas com deficiência. Eu estudei a minha vida toda em escola pública e de qualidade, né? Mas não era culpa da escola. A sociedade se organiza de uma maneira que segrega as pessoas, né? E eu não tive essa oportunidade, diferente dos meus filhos. Então, o que eu tive que fazer depois de velho? Né? Estudar, para conhecer essa pessoa com deficiência. Talvez os meus filhos que convivem na escola, para quem não sabe, né? Eu tenho 2 filhos, o Lucas, de 13, e a Ana Beatriz, de 16. A Ana Beatriz tem síndrome de Down. Então, o Lucas já em casa, ele já convive. Mas na escola também ele convive. Né? Mais adiante eu vou trazer uma experiência que foi riquíssima. O Lucas, com 6 anos, ele me ensinou o que é inclusão. Né? Dizer também que esse livro, eu tenho o prazer, né, de compartilhar esse livro, o conhecimento e as trocas com a minha companheira, Vanessa, né, que eu não citei, ela ficou brava, viu, Keila? Eu não falei dela no início, ela falou, e eu? Escreveu aí que eu vi. Então, deixa eu corrigir aqui para não ter problema em casa, né? Então, assim, eu tive... A gente, assim, a gente respira, né, essa discussão. Então, agradecer a participação dela nesse livro, né? A Vanessa é uma referência para mim com relação à inclusão, com relação às pessoas, à discussão da pessoa com deficiência, e ela sabe disso, né? Agradecer também a orientadora do mestrado, a professora Ana Paula, da Faculdade de Educação Física e Dança, que construiu o mestrado, não está nesse livro, mas ela construiu o mestrado comigo, né? E aí, eu vou contar uma história bem rápida, assim, né? Com 14 anos, já faz muito tempo, né? Na década de 90, eu com 14 anos, o meu pai, meu querido pai, né? Ele era o meu professor de educação física. E a gente adorava educação física. E num dia lá, né, invadiu, entre aspas, né, a nossa aula de educação física, um garoto da nossa idade, né, com síndrome de Down. Imagina só, eu sou de Brotas, uma cidade muito pequena, 25 mil habitantes. Eu não tinha contato, né? Eu não me lembro de ter contato antes desse momento com uma pessoa com síndrome de Down. E aí a reação minha e dos meus amigos foi destacar a diferença do saudoso Lu Pasqualotti. Faleceu o ano passado, foi uma perda assim, que eu senti muito. Né? Ele me ensinou muito, Lu Pasqualotti, ele nem sabe, né? E aí, nós, né, e os meus colegas, nós começamos a observar uma única diferença que ele tinha, que era o quê? A síndrome de Down. Mas assim, por que a gente observou essa diferença e por que a gente não observou as semelhanças que ele tinha com a gente? A idade, a vontade de fazer aula de educação física, as eficiências e deficiências. Porque eu não tive uma experiência, né? Eu não tive o conhecimento prévio. E aí, para encurtar o assunto, meu pai, com todo carinho e competência profissional, ele incluiu, literalmente, o Lu nas nossas aulas de educação física. O Lu tinha horário para chegar, o Lu tinha horário para sair, ele bebia água, a hora que tinha o horário de beber água, enfim. Ele tinha uma diferença, como eu tinha do meu colega, como o meu colega tinha de mim, mas a síndrome de Down era esquecida quando ele entrava lá. Né? Então essa foi a primeira aula de inclusão que eu tive na minha vida, e quem deu foi o meu pai. Né? Depois disso, hora mais, hora menos, a minha vida foi caminhando para fazer uma discussão da pessoa com deficiência. Né? Recém-formado, eu e a Vanessa, isso em 2000, 99 a 2000, a gente fez um trabalho voluntário numa escola para crianças surdas. Foi muito legal, foi muito bom. Né? Foi uma experiência riquíssima.
né? É, e aí, mais para frente, o nascimento da Ana Beatriz, né? Então, assim, eu digo que eu não escolhi essa discussão da pessoa com deficiência, da inclusão. Eu acho que é ela que me escolheu e eu sou grato por isso. Eu sou, assim, eu sou feliz e pleno com essa discussão, né? É, e aí no livro, então isso eu conto no livro, tá? E aí no livro, antes de entrar nas categorias, eu faço trago um breve histórico da educação física, focada mais na escola, tá? Para apresentar algumas, sem aprofundar muito, porque não era a intenção minha aprofundar. Eu acho que tem colegas, acho não, tem colegas que aprofundam muito mais essa discussão das abordagens da educação física, e se eu fizesse, eu não faria com a categoria deles, né? Mas dizer que, assim, mais ou menos no século XIX, o século XX, a educação física ela perpassou pelo eugenismo e o higienismo, né? O que seria isso, né? O eugenismo, de uma forma bem rápida, bem simples, né? Era a busca pela uma raça pura, pelo melhoramento da genética, né? E o higienismo tem a ver com a ginástica, aquela ginástica que você faz a ginástica para que as pessoas praticantes da ginástica se tornem pessoas saudáveis, que elas possam contribuir com a pátria, né, com a Revolução Industrial, então corpos saudáveis, fortes e dóceis, né? E aí na década de 80, alguns autores, como o Coletivo de Autores, o Kuhns, né, e outras linhas, né, de pensamento, outras abordagens, ele veio fazer uma crítica para a educação física que entendia que o corpo era somente um corpo padrão, aquele que era perfeito, saudável, né? E eles vieram dizer que não, que a educação física ela não é só isso, né? A gente sabe que a educação física é também o alto rendimento, e ótimo, né? Não é negar o alto rendimento, né? Mas é dizer que, para além do alto rendimento, tem outras questões envolvidas, né? E aí, particularmente, eu me apeguei nessa abordagem crítica porque eu fiz uma relação com as pessoas com deficiência. A reflexão que eu faço apresentando esse breve histórico da educação física, como é que será que as pessoas com deficiência eram vistas nessa época, né? Será que eles eram tidos como pessoas saudáveis, corpos fortes, para servir a pátria, né? Será que era uma raça pura, né? Enfim, então a partir disso é que eu entendo, né, que a educação física pode contribuir dentro dessas abordagens críticas da educação física, tá? E aí, eu fiz um levantamento, nós fizemos um levantamento, que foi o quê? Eu busquei a literatura, então o que a literatura dizia? Então, para buscar literatura, eu peguei do ano de 2008 até o ano de 2018, na biblioteca digital, que é uma biblioteca online, todas as dissertações e teses, e coloquei lá no descritores, Educação Física e Inclusão. Primeiro dizer por que 2008, né? Porque em 2008 a gente tem um marco, que é o marco da política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então eu peguei esse marco histórico e a partir dele eu fiz a pesquisa. E quando eu coloquei nos descritores educação física e inclusão, apareceram 359 trabalhos entre dissertações e teses de doutorado, mestrado e doutorado, né? E aí eu falei, nossa, quanta coisa, né? E aí eu fui enxugando, fui colocando, eu fui melhorando essa busca, porque eu queria na escola. Então, assim, desses 359, tinha uns que falava educação física e inclusão, mas da pessoa do cardiopata, da pessoa idosa,
enfim, de uma doença, né? E aí eu fui eliminando e sobraram 66, né? 11 teses de doutorados e 55 dissertações, né? Então, essa foi a minha busca, além de outras literaturas, mas essa foi a minha busca. E, paralelo a isso, eu fiz uma pesquisa durante um ano numa escola especial aqui em Goiânia. Aqui, assim, eu tenho o carinho e o respeito pela escola especial, né? É um lugar de muito conhecimento, é um lugar que, assim, eu aprendi muito, né? Foram os anos mais ricos que eu tive, acho que dentro de uma universidade, com relação à aprendizagem, né? Então, dentro da literatura e da pesquisa de campo, nós selecionamos 8 categorias que seriam aquelas categorias que dariam para a gente fazer uma discussão interessante. Então, nós separamos estratégias metodológicas, organização dos alunos, instrução para a aula, materiais, atividades inclusivas, sobre as deficiências, a participação da família e, por último, o trabalho colaborativo. Então, o livro, né, ele tem essas categorias como forma de discutir. Então, o que, que eu faço, né? Ou o que, que a gente faz? A gente, por exemplo, estratégias metodológicas. O que, que esses 66 trabalhos trouxeram, porque esses 63 trabalhos, eles pesquisaram isso que eu queria. Educação física e inclusão na escola da pessoa com deficiência. Né? Inclusão da pessoa com deficiência na escola. Né? Então, tinha relação com aquilo que eu queria buscar. Né? E com relação às estratégias metodológicas, muitos professores na literatura, ou seja, na pesquisa que eu fiz na biblioteca digital, virtual, né? Eles apresentavam uma dificuldade, muitos professores, eles tinham até o interesse em incluir os alunos, mas eles não se sentiam competentes para fazer. E aí tem alguns relatos de que isso incomodava o professor. Ele sabia que não era correto, mas ele não tinha essa competência. E aí, assim, obviamente, Keila, que eu estou falando assim muito rápido, né, por conta do nosso tempo, tá? E aí, dentro da literatura também, um autor, o Siqueira, ele diz que educar o olhar para o aluno e não para a sua deficiência. Isso é uma coisa que chamou muito a atenção, né? E com relação às estratégias metodológicas dentro da escola especial pesquisada, eles disseram, e isso eu observei muito, em muitas vezes as atividades, né, as práticas, as aulas, os exercícios, eles são repetidos, né? Eles são repetidos porque levam em consideração a necessidade educativa específica daquele aluno ou daquele educando, né? Então, isso foi muito interessante, né, que eu achei. Com relação à organização dos alunos, né, na literatura eu achei muito que alguns professores, né, não são todos, né, alguns professores, eles delegam a função de dividir a turma para alguns alunos. E isso pode ser perigoso. Porque eu, enquanto aluno, quando eu fazia educação física, eu queria escolher para o meu time o mais hábil, porque eu queria ganhar, né? E aí, pensando na pessoa com deficiência, né, dependendo da prática que esse professor vai propor numa aula de educação física, ele sequer é chamado por nenhum dos grupos. Então, isso apareceu. Por outro lado, né, um outro pesquisador, ele disse que o professor de educação física que ele pesquisou, ele conseguia quebrar esse gelo antes da aula. Então ele passava, antes da aula, ele passava nas salas e ia convidando aluno por aluno, dando a mão, conversando, perguntando como é que foi o dia, como é que não foi, sem exceção, né? E a classe que esse professor dava aula tinha 2 pessoas com deficiência. Então, o exemplo do professor, ele acabou contagiando os colegas a olhar para todo mundo. Então, todo mundo tinha o mesmo direito na aula, né?
Na escola especial, agora falando da organização dos alunos na escola especial, é incrível, né? Eu dizia assim que lá era um mundo perfeito, era um mundo que a gente busca. Era um quantitativo de alunos menor, né? E às vezes professores trabalhavam em dupla. Né? Por quê? Porque a turma com 12 alunos foi o máximo de alunos que eu vi dentro dessa escola especial por professor e por aula. A turma necessitava de 2 professores. Então não era assim, por que você vai colocar 2 professores? Porque não tem onde ir. Não, é porque eles estudavam e fizeram um estudo, um planejamento que ali necessitava de 2 professores. Eu sei que falar isso chega até a agredir um pouco as pessoas, os professores de educação física da escola, né? Mas foi isso que eu achei na minha pesquisa. Né? Com relação à instrução para aula, eu vou dar aqui um exemplo que eu achei muito interessante, que me marcou. Num final de semana eu fui dar uma aula, era o dia todo, era sábado o dia todo. E era uma aula sobre educação física adaptada numa faculdade para alunos de educação física, né? E eram alunos, assim, que estavam a se formar, né? Então eles não eram ainda professores. E aí, num determinado momento, eu usei um exemplo e virei de costas para a turma. Então eu comecei a falar e virei de costas para a turma, continuei a falar. E aí eu falei, olha, se por acaso a gente tem uma aluna, uma colega que é surda ou com uma deficiência auditiva, eu coloquei uma barreira. Para todo mundo que me ouviu, a hora que eu virei de costas, né, todo mundo conseguiu ouvir a minha informação. Mas para essa colega surda ou com deficiência auditiva, eu não dei a mesma oportunidade para ela. E aí, ao final do período, assim, né, no intervalo, 2 colegas ficaram no final lá e falaram, professor, a gente já se conhece há tantos anos aqui e a gente não sabia que essa colega aqui, ela tem uma deficiência auditiva. Eu falei, puxa vida, né? Os colegas dela que convivem com ela não sabiam e bem provável, os professores que deram aula para ela não sabiam, né? Então, às vezes a gente fala, olha, eu vou preparar uma aula toda bonitinha, vou colocar no PowerPoint e tal, e aí a gente esquece de se preocupar com o básico, né? Será que a minha informação está chegando para todos, né? Então isso foi uma coisa que chamou muito a atenção, né? E na escola especial onde eu pesquisei, eles têm uma escuta sensível que é fantástica, né? Então, pela experiência que eles têm, vale destacar aqui, fazer um parênteses, que os 9 professores de educação física dessa escola, somente um que não tinha experiência na escola comum. Os outros tinham experiência tanto na escola especial como na escola comum. Então, a riqueza, o conhecimento que eles agregaram para a minha vida foi rico. Por isso que eu falei assim, não, eu preciso escrever alguma coisa, né? Com relação a materiais, né, o que a literatura apresenta é que as escolas públicas realmente carecem de material, e na escola pesquisada, muito pelo contrário, era, era o oposto. Né? Eles tinham tanto materiais que eles tinham que tomar cuidado para que os materiais em excesso não desviassem a atenção desses educandos. Tá? Estou indo rápido, né, Keila, mas é por Não, tá conta do tranquilo. tempo. É o seguinte, se não der tempo de você expor, né, sobre a temática agora, a gente vai para o segundo tempo para responder as perguntas. Então, assim, se você também quiser já começar a interagir com o pessoal, você fique à vontade, tá? Ó, eu assim, ó, eu acho que quanto mais interação, quanto mais colegas aí puder falar, para mim é melhor. Melhor, né? Eu, Não, eu, é bom também conhecer o seu trabalho, né? Essa pesquisa que você fez, essa percepção que você tem do ensino especial, né? Da educação especial, porque muitas pessoas não gostam, né? E você já viu algo positivo, né? Então, eu acho que é bom falar a respeito disso, né? Os pontos sim, positivos de cada um tipo de educação, né? isso. Assim, só para, enquanto eu não sei se já tem alguma pergunta, né? Só para dizer assim, com relação às atividades inclusivas,
A literatura eu peguei, né, uma dessas por coincidência. Tem o professor Miron, que é um professor de educação física de São Carlos. Eu tenho família em São Carlos, alguns deles estão aí, e ele trabalha com vôlei sentado. Um abraço ao Guedes, técnico da seleção brasileira feminina de Ah, que vôlei sentado, e bom! está prestigiando aqui a live, né? E assim, como é interessante, né? Ele usou do vôlei sentado como uma atividade inclusiva, né? Imagina só, o vôlei sentado esse esporte é um esporte paralímpico, né? Eu nem ouso falar muito porque está aqui o técnico da seleção, então eu não posso. O Abidiel também que trabalha com isso, então eu não posso falar muito. Eu deixo até para eles comentarem aí, né? Sim. Mas olha como é rico o vôlei sentado. Você diminui a quadra, todo mundo joga sentado, que é para pessoas com deficiência física, né? Então você coloca todo mundo sentado. Imagina para uma pessoa que pratica o vôlei sentado, né? Que tem uma amputação, por exemplo, de uma perna. Essa pessoa ela vai jogar muito melhor do que eu, que já joguei vôlei, o vôlei tradicional, né? E não tem uma amputação de perna. Então, eu percebi que na literatura, os professores utilizavam dessas propostas de esportes adaptados para dizer, olha, a pessoa ela não acorda carregando a deficiência, né? A Lei 13.146 de 2015 vai dizer que é a sociedade que coloca barreira para essa pessoa. Uhum. Por exemplo, se eu tenho uma calçada adequada, o cadeirante não precisa de ajuda para andar, né? Sim. Então, a gente é que coloca essas barreiras na sociedade, né? E aí eu estava dizendo que do Lucas, né? O Lucas ele deu uma aula de inclusão para mim quando ele tinha 6 anos. Eu fui buscar ele no colégio, eu revezava carona com uma mãe, né? Então, ora ela ia buscar os meus filhos, ora eu buscava os meus e trazia o dela também. E aí teve uma vez que eles estavam conversando, mas Lucas, você é o mais alto da sua turma? O Lucas é alto, né? Sempre foi alto. Ele falou assim, ó, dos meninos eu sou. Aí o colega falou, e das meninas? Não. Ele falou, não, das meninas não, porque na minha sala tem uma menina que é mais velha do que eu. Ela é autista, né? Ela tem um transtorno do espectro autista. E ela está na minha sala, ela é mais velha e ela está aprendendo igual a gente. Então, assim, a naturalidade que o Lucas... Por isso que eu falo, talvez o Lucas não vá precisar se esforçar tanto como eu para falar sobre inclusão. Porque ele vive isso, né? Vivencia, As né? escolas hoje vivem mais, né? Sim. Então ele disse, não, ela é mais velha do que eu, está na minha sala, mas ela aprende em outro ritmo. Nossa, eu falei assim, ó, não me esqueço, né? Foi uma aula, né? Eu tenho algumas. A gente pode começar aqui com as perguntas que o pessoal Claro. foi enviando, que enviaram durante o dia. Qual a importância da educação física para as pessoas com deficiência? Eu assim, ó, a gente pode falar de várias formas, né? Se a gente pegar a escola, ela, qual que é a importância? Eu acho que a educação física, dentro do seu espectro, né, das práticas corporais, educação física não é só, mas não é desconsiderando, mas educação física não é somente jogar futebol, basquete, vôlei, né? Educação física é lutas, educação física é dança, né? Educação física é um monte, assim, um apanhado de práticas corporais que a gente pode vivenciar. Na educação física escolar, eu entendo qual que é o benefício, né? Como a nossa sociedade ela tem uma leitura com relação à pessoa com deficiência, eu entendo que a educação física ela pode quebrar algumas barreiras, quebrar paradigmas. Por exemplo, se eu tenho um cadeirante que faz aula, que é meu aluno, vamos jogar o basquete em cadeira de rodas? Porque talvez no vôlei ele não vai ganhar do colega dele que não usa cadeira de rodas. Mas vamos jogar o basquete sobre cadeira de rodas? Vamos ver quem ganha?
Vamos ver quem toca a cadeira melhor? Uhum. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade, e é assim, ó, por mais que seja difícil, e é muito cômodo para mim aqui falar, né? Mas por mais que seja difícil a gente ter uma sala heterogênea, é difícil, né? É muito difícil. E todas as crianças são diferentes, né? A gente aqui trata todo mundo igual e é errado, né? A gente tem que tratar de forma diferente todo mundo, porque todo mundo é diferente. Eu não estou Todo dizendo que a mundo gente tem. tenha que discriminar, né? E o ensino na escola é assim, eu dou aula, a minha aula é igual para todos, né? Será que aquele aluno aprende da mesma forma que o outro? Então, ter um aluno com deficiência na aula de educação física, a gente pode quebrar esses paradigmas, que a pessoa com deficiência, ela tem eficiências, né? Um exemplo foi esse que eu disse. O Guedes, que está aqui, ele pode dizer qual ele é técnico da seleção brasileira feminina de vôlei sentado, né? Ele já me desafiou a jogar contra elas, né? Eu, assim, se não for uma aposta em dinheiro, eu até aceito o desafio, porque se for aposta em dinheiro, eu vou ficar pobre, né? Então, eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem de Sim. lidar com as diferenças dentro de uma aula de educação física. Isso é rico, né? É verdade. O Guedes, eu quero agradecer não só a presença dele, mas a presença da Lúcia, que está aqui, que é a mãe da Fernanda, que é atleta Ah, paralímpica, Lúcia. né? É muito bom ter você aqui, viu, Lúcia? A Bidiel e outras pessoas, a sua família, né, que está aqui. E o Antônio, ele pontua assim, a deficiência é um trampolim para inúmeras e novas possibilidades. E também fala que a nossa geração não teve, eu vou falar nossa porque a minha também não tem a mesma de vocês, não teve oportunidade de conviver com pessoas com deficiência. E realmente, eu não me lembro, sinceramente, de conviver, de ter um amigo, assim, uma amiga com deficiência na minha época, né? Você É. teve, né? Então, eu tive, assim, na aula de educação física, né? Então, assim, foi até um privilégio, né? Como eu disse no início, foi um privilégio que eu tive. É, mas a gente não tem. Agora, qual que é a dica, né? Às vezes a gente fica um pouco acanhado de, olha, tem um aluno com transtorno do espectro autista na minha turma, né? Uhum. Às vezes, assim, é até triste, porque muitos professores, não são todos, gente, assim, eu estou dando exemplo para a gente fazer uma reflexão, tá? Eu sou professor também e eu erro igual a todo mundo, tá? Mas às vezes a gente olha uma criança com autismo dentro de uma sala de aula e ele sai da sua aula, ele não faz atividade, e aí o que a gente faz? A gente aponta o dedo para esse aluno e fala assim, nossa, eu preciso falar com a mãe, não dá para ele continuar na minha aula, ele não presta atenção, ele é desobediente, ele é mal-humorado, mas será que a gente sabe qual é a necessidade específica que ele tem? Né? Então, eu também não tive esse privilégio como os meus filhos têm. Então a gente tem que se esforçar. Assim, uma dica, né, que eu dou é: não tenha vergonha de perguntar para o seu aluno, independente da idade dele, como é que você faz para dar aula de educação física para ele? Porque você é professor de educação física, mas você não aprendeu a dar aula por um aluno com cadeira de rodas. Pede desculpas, né? E diz, abre o jogo. Olha, eu não tenho essa competência. Você usa cadeira de rodas, você sabe muito mais do que eu o que é usar uma cadeira de rodas. Me ajuda a te ajudar. Eu acho que a Sim. gente tem que ter essa humildade e não tapar o sol com a peneira, né, Keila? Falar assim, olha, eu dou uma bola, você fica arremessando aqui, enquanto eu vou fazer um fundamento com os outros. Né, não é justo. Se eu fosse cadeirante, eu não gostaria de ser tratado assim. Né? Tem, É a questão da empatia. É verdade. Tem uma pergunta que vai nessa linha do que você está falando aí, que é qual o melhor momento para se iniciar essa prática de atividade física com as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida? Deficiência física ou mobilidade reduzida. Tá, antes, o momento assim, é muito subjetivo. Acho que o quanto antes. Enquanto professor de educação física, eu vou defender
que uma prática respeitosa, uma prática individualizada, uma prática onde eu respeito as eficiências e as deficiências da pessoa, o quanto antes começar melhor. Isso por uma questão motora, né? Então, crianças que têm estímulos motores diversos na infância, a gente tem casos no alto rendimento, no alto nível, que são pessoas que têm, por exemplo, eu lembro agora assim do Ricardo Prado que começou a nadar. Ricardo Prado, acho que é Ricardo Prado, nadador, né? Ele começou a nadar com 14 anos por conta de uma bronquite. A Hortência, quando pequena, não era jogadora de basquete, ela fazia um monte de coisa, né? Então ela jogava futebol, ela nadava. Então, eu digo assim, o quanto antes começar. Porém, especializar tem uma fase adequada para você especializar os gestos motores, né, a técnica, e isso os professores de educação física sabem quais são os momentos de você fazer, né? Então eu diria assim, que a educação física, né, como a escola, né, é bom assim, dentro da idade, o quanto antes começar, né? Porque aí você tem mais estímulos, você não só socializa mais, você tem um contato com a cultura corporal, né? Isso. Então, a professora Vanessa fala aqui, né, que a Ana Beatriz começou com 4 meses a natação. E eu também acho que Verdade. quanto mais cedo, melhor, né? Uhum. A minha filha começou a nadar dentro do ventre, porque eu fazia, eu fazia hidroginástica e eu sentia ela nadando. É a coisa mais interessante. Porque quando eu estava na piscina fazendo natação, era como se eu sentisse ela mexendo, nadando lá dentro também da barriga. É bem interessante isso. E o Antônio Guedes, então, ele fala que a aula de educação física pode ser uma excelente oportunidade do aluno com alguma deficiência demonstrar suas potencialidades e ganhar a admiração dos demais. E quanto mais cedo, melhor, né? Essa prática motora. Então, assim, grande especialista, né, professor Vicente, a professora Vanessa e o Antônio Guedes, né, com toda a sua experiência, quanto mais cedo, melhor a questão da prática da educação física, né? E é bom a gente estar pontuando isso, porque as pessoas podem estar assistindo essa live depois, né? Porque a gente vai estar disponibilizando, e isso fica como informação, né? Para as mães que estiveram, às vezes, seus bebês agora, com algum tipo de deficiência. Então, quanto mais cedo, nós estamos falando com grandes especialistas, pessoas que trabalham cotidianamente com a pessoa com deficiência. Então, quanto mais cedo o seu filho estiver envolvido nessa prática, melhor para o desenvolvimento motor e cognitivo também, não é, professor Vicente? Não Sim, só motor? também, também. Eu acho que os estímulos, né, você estimula o cognitivo e o motor não somente fazendo uma conta de matemática, né? Sim, Mas você estimula o cognitivo e o motor também fazendo uma prática da educação física, por exemplo, né? E é como é interessante, né? Hoje, com a visibilidade do esporte paralímpico, as pessoas com deficiência, elas estão se enxergando naqueles super atletas paralímpicos, por exemplo, né? Quantas pessoas queriam ser como as atletas de vôlei sentado, né? Quantas pessoas não queriam ser que nem o Alain Fonteles, né, corredor, né? Enfim, quantos atletas não queriam ser um André Dias ou Daniel Dias, não, né? Tem os dois, né? E assim, é uma referência que o esporte, ele acaba quebrando esse paradigma de que a pessoa com deficiência não tem potencialidade, muito pelo contrário, né? Tem muitas potencialidades, né? Eu mesmo, assim, já tietei já o Guedes, né? E as atletas do vôlei sentado, né? Agora, imagina, eu não tenho uma amputação de perna, agora imagina para uma criança, um adolescente, falar, nossa, olha lá, tá jogando lá nas Paralimpíadas, eu posso ser igual, né? Então, é muito legal, é muito interessante você ter esses espelhos, esses exemplos de que é possível você ser eficiente, né? Eu acho muito interessante. A professora Vitória colocou uma questão, e ela é muito importante a gente ser discutida, porque a gente sabe que é
Não é não é o normal, mas é o que acontece, é o cotidiano. O que eu vejo na escola é justamente o contrário. O avanço da tecnologia priva as crianças dessas vivências motoras, infelizmente. E aí, o Antônio Guedes responde que aqui em Goiânia temos o Centro de Referência Paralímpico, que atende a partir dos 8 anos, né, na iniciação esportiva. Então, assim, a gente tem duas situações, né, professor Vicente? Porque é a questão da escola, que é o que ela pontuou, e aqui seria um extra-classe, que foi o que o Antônio Guedes pontuou. Estou certa nisso? Que seria... Pode falar. Talvez assim, não sei se eu compreendi, né? Qualquer coisa, foi a Não, mas Vitória se que quiser eu fez? leio de novo. Não, a gente pode ir respondendo e se ela não for contemplada, ela escreve, né, Tá bom. novamente. Eu entendi assim, que a escola está... às vezes os alunos estão utilizando muito da tecnologia e ficando muito parado, né? Isso, no celular, na hora do recreio, aquelas coisas todas. Eu Tá, acredito. tá. Então, eu acho assim, é um caminho sem volta, né? Eu acho que a tecnologia, acho não, com certeza a tecnologia ela favorece. Tá o exemplo dessa live, né? Sim. Tô vendo colegas lá, o Marcelo, né? Lá de Brotas, o pessoal de Campinas, o pessoal de São Carlos, de São Paulo, de Ribeirão Preto, meu irmão tá aí. Então, Aproxima demais, né, a professor? tecnologia aproxima, né? Quando a gente está com saudade, a gente aproxima, né? Agora, assim, talvez a gente tenha que inserir essa tecnologia nas metodologias propostas de aula nossa, né? Olha, eu não sei, eu não gosto muito de jogos, o meu filho adora, mas será que quando eu for falar de futebol numa escola, se eu levar o PlayStation e colocar para jogar o Corinthians contra o Palmeiras, né? Será que eu não posso ensinar a tática ou eu não posso ensinar posições em campo, sistema de ataque, sistema de defesa? Talvez, né, seja difícil, mas talvez eu possa utilizar disso daí, né? Não tem como a gente negar que a tecnologia está aí, né? Os jogos são... Eu vejo pelo meu filho, né, e pela Ana Beatriz também, que adora YouTube, adora copiar dança da internet, o Lucas adora jogar online. Poxa, dizer que não existe isso, não, viver numa bolha, né? Eu acho que a educação física ela se reinventa, né? A sociedade, não só a educação física, ela se reinventa, né? Na educação física mesmo, a gente utiliza da tecnologia para, por exemplo, melhorar o conhecimento. Então eu uso, por exemplo, de um vídeo do YouTube para mostrar uma aula que eu quero passar. Eu não sei nadar, eu pego um professor nadando no YouTube e mostro para os meus alunos, por exemplo, né? Então eu acho que, eu não sei se era essa a pergunta, mas o que me ocorreu foi isso que eu entendi. Peço desculpa se eu não respondi, se eu fugi da questão dela, ela pode me dizer aí depois. E eu acho que a tecnologia, assim, convivendo com a Vitória, que é a minha sobrinha e também é síndrome de Down. Hoje a Vitória tem 19 anos. É essa Vitória? Um projeto... Hã? É essa Vitória? A Vitória Poliana. Não, ela é professora. Essa aqui é professora. Tá. Aí, o que eu tô querendo citar, assim, complementando um pouco a sua fala, não é nem complementando, não, é dando um outro exemplo. A Vitória, ela participa do projeto com a professora Vanessa e o professor Vicente, na Associação da de Goiás, que eles estão com o projeto de estar dando aula de educação física online. A Vitória, ela tem um pouco de preguicinha, assim, de fazer os exercícios. Ela faz, né, do jeitinho que vocês mostram lá, faz mais ou menos do jeito dela, aquele jeito meio um pouco de preguiça. Mas se pega um vídeo do YouTube com dança, ela dança excelentemente bem. E é uma prática corporal, é uma educação física. Só que tem aquilo que ela gosta. Dentro do que ela gosta, ela faz perfeitamente bem. Certo? E se for aquela coisa ali que tem que fazer repetições, ela já não gosta. Então é onde você falou, é esse olhar sensível para aquilo que eu só
perguntando mais ou menos, para aquilo ali que vocês propõem, não seria isso? Perfeito, né? É dizer assim, como é que a gente vai negar uma evolução que não é a evolução da educação física, é a evolução da espécie humana, né? A gente não está mais na. Hoje a gente quase não precisa ir ao banco, a gente faz tudo pelo celular, pelos aplicativos, né? A gente chama comida pelo aplicativo. Então, você vai negar? Nós somos sociedade, né? Como é que nós vamos negar isso daí? Né? Pois é. Então, é assim, é se reinventando, né, com relação à evolução da humanidade mesmo, né? Isso é Isso. extremamente importante, né? É. E quando o Antônio Guedes assim ele falou no Centro Paralímpico, né, que já seria esse extra classe, né, extra escola, também é importante estar divulgando isso, né, professor Vicente, que eu acredito que muitas Isso. pessoas não sabem. Se você quiser falar um pouco a respeito do centro. Ó, eu sei que o Guedes, o José Aparecido, né? O Abidiel, o Bolt, não sei se eu esqueci alguém, eu sei que tem mais pessoas que estão nesse projeto, que é um projeto fantástico, né? Inclusive, o ano passado ou retrasado, acho que foi passado, né? Goiás teve um destaque nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo, isso fruto o professor João Turíbio também, né, envolvido nisso, né. Esse é um projeto, assim, o Jabá, ó, o Abidiel está lembrando aqui, né, vai ajudando, a Inês, enfim. Então, assim, eu não tenho tantas informações como eles têm, né? Mas é um projeto que ele oferece um esporte com pessoas, com profissionais, né? Com professores gabaritados para desenvolver o esporte ou a modalidade paralímpica, né? Então, é uma possibilidade de você estar num lugar adequado, e muito mais do que um lugar adequado, com pessoas competentes para desenvolver uma prática de um esporte adaptado. Sim. Isso no nível escolar, né? Então, assim, nem todo mundo vai querer ser um atleta, mas ele está convivendo, ele está vendo aquilo que nós falamos um pouquinho antes, né? Ele está vendo que ele, usando uma cadeira de rodas, ele tem a potencialidade de praticar um esporte de alto rendimento. Sim. Né? Ele está vendo que cego, ele pode fazer uma prática. Né? Então, é fantástico. Eu acho que depois, assim, infelizmente, assim, eles não podem entrar com vídeo, mas eles poderiam depois deixar o contato, alguma coisa assim, né? Divulgar, aproveitar o espaço para divulgar, porque é uma prática fantástica, né? Eu já tive Precisa de ser mais divulgado mesmo. Ana Beatriz e a Vanessa, elas foram na última Paralimpíadas, né? E assim, estrutura Paralimpíadas Escolares em São Paulo, estrutura Foi que a Vitória ganhou o arremesso de peso, foi? Foi, exatamente. A Vitória então, ganhou assim, o arremesso. Exatamente. Quem foi, né, pôde verificar assim, que parecia que eles estavam numa Paralimpíadas, né, não escolar, mas as Paralimpíadas do alto rendimento. Então é muito bacana, né? Isso assim, a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas que se dedicam a oportunizar, né, as pessoas com deficiência numa prática, na socialização, enfim. Eu quero te fazer uma pergunta que veio, que são perguntas de pessoas diferentes, mas eu acredito que a gente pode fazer um bloquinho só. Porque uma pergunta, o que é educação física especial? Aí a outra pergunta, o que é educação física adaptada? E a outra pergunta, qual a diferença entre a educação física adaptada e a educação física inclusiva? Então, assim, dá para fazer um bloquinho só, e aí você puder responder. Então, ó, os colegas aí também da live pode ajudar, pode, né, contribuir. A educação física adaptada é quando, por exemplo, eu vou dar o exemplo do vôlei, né? Eu tenho o vôlei tradicional, que é aquele que se joga em pé, e eu vou adaptar o esporte vôlei para as pessoas com deficiência física praticar. Então, esse é o esporte, a educação física adaptada.
Uma coisa que às vezes a gente se confunde muito, nos cursos de educação física, a nomenclatura ela muda. Então, por exemplo, tem universidades que usam educação física adaptada, outras educação física e diversidade, né? Então, assim, às vezes confunde um pouco. A educação física inclusiva, eu penso que ela... E assim, para mim não existe uma melhor do que a outra, não. Quero deixar bem claro, existem momentos, né? Então tem momentos que eu vou adaptar alguma coisa para a pessoa com deficiência porque ela nunca fez aula de educação física, ela sempre foi excluída. Então eu vou adaptar, né? Em outros momentos eu vou fazer uma atividade onde a adaptação não é para a pessoa com deficiência. A adaptação para todos os alunos. É um pouco da discussão que a gente fala do esporte da escola e o esporte na escola. Eu nunca, na minha vida, joguei futebol profissional na escola. Por quê? Porque eu não tinha um campo oficial que nem o Serra Dourada. Eu não tinha isso na escola. Talvez ninguém jogou futebol profissional na escola. Mas eu joguei o futebol lá na minha escola. Adaptado ao espaço, adaptado, eu e os meus colegas, a gente não tinha uniforme, não tinha caneleira, mas a gente praticou futebol, né? Então, assim, de uma maneira geral, existe essa diferença, eu não quero, não estou aqui para julgar qual que é melhor ou pior, são momentos, depende do momento do professor, né? Ora eu vou ter que adaptar, ora eu já estou no momento que eu vou fazer uma educação física inclusiva, né? E o especial tem relação às pessoas com deficiência, né? Então, assim, acho que de uma maneira geral, né? Eu não sei se alguém quer contribuir aí, escrevendo, tal, se tiver oportunidade, mas de uma maneira geral é isso, né? E deixa eu te perguntar assim, desculpa, na escola, geralmente há um processo inverso de inclusão, que aquilo que você falou na primeira live, né? Então, que os meninos, às vezes tem uma pessoa que é cadeirante, e aí colocam os meninos que têm deficiência, as meninas, para sentarem numa cadeira e fazer aquela disputa. Isso é comum? Essa inclusão tipo que inversa? Ó, dentro da pesquisa que eu fiz, que está nesse livro, não é comum. Não é uma prática comum, mas é uma prática riquíssima. E aí eu dei o exemplo lá do professor Miron, que trabalha com vôlei sentado para os alunos convencionais da aula de educação física dele. E uma professora Carvalho que trabalha a aula de dança como forma de estimular a vivência corporal dos alunos, né? Então, olha só, o que o professor Miron faz na tese de doutorado dele? O que ele explica, né? É que ele usa do vôlei sentado, mas ele não exclui ninguém dessa prática. E às vezes não tem ninguém com deficiência física que é legível para praticar o esporte vôlei sentado, que é o adaptado, mas ele usa para diferenciar, para mostrar que existe outra manifestação do vôlei que não é só aquele que a gente mais vê na TV. Então ele usa de uma prática adaptada como forma de incluir isso e fazer uma discussão. Então, assim, eu estou me apegando naquilo que eu li. Né? Então, naquilo que eu li, não é uma prática comum na literatura que eu vi, né? Mas eu peguei esses dois casos, do professor Miron e da professora Carvalho, que trabalha com vôlei sentado e com a dança, como forma de, né, trazer propostas diferentes daquela esportivizada, onde eu excluo, coloco os mais hábeis e os menos hábeis, né? O Marcelo aqui, ele faz uma proposta bem interessante, que ele coloca assim, nessa Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que trabalha muito com a tecnologia, deixa eu ver aqui, não está dando para ver aqui, a Semana Nacional com Deficiência Intelectual Múltipla quer trabalhar muito com a tecnologia para divulgar a data e as pessoas
e as pessoas que se destacam no esporte com suas deficiências. Eu acho que a gente pode divulgar sim, né? Eu acho que a tecnologia ela vem para isso, né? Para agregar, não é, professor Vicente? O Marcelo, eu não sei, o Marcelo, ele tem assim, ele é lá da minha terrinha, lá de Brotas, né? Eu adoro Goiânia, adoro, já tô aqui desde 2009, mas a nossa terrinha não sai da gente, né? Uhum. Eu não sei, né? Assim, faz muito tempo que eu saí de lá, volto só nas férias e tal, mas eu acho que, eu não sei se ele é professor, mas ele tem um contato com a PAI, né? Não sei, Marcelo, se você é professor, tá? Eu vi hoje no Instagram, né? Mas ele foi um atleta campeão mundial de rafting, né? Aquela descida de bote nas corredeiras. Inclusive, Nossa, assim, Brotas não sei, acho que 8 vezes campeã, tal. que Mas delícia. e assim, talvez assim, eu vi um vídeo lá no perfil dele do Instagram, ele numa cadeira de rodas ensinando a fazer um exercício de força, onde ele fazia uma puxada, tal. Então, talvez assim, uma outra possibilidade, né, de utilizar de uma mídia, de Sim, utilizar da tecnologia que é o celular, né, para você divulgar uma prática, como a gente faz com as DAO, né? Um beijo a todo verdade. mundo das DAO, né? Que é a Uhum. Associação Síndrome de Down aqui de Goiânia, né? E o que eu e a Vanessa a gente faz semanalmente, né? Propor Sim. atividades, né? Ou às vezes a Ana propõe também, né? Para essas pessoas com Down, né? Com os jovens, né? E é bem bacana, assim, um projeto bem bacana. A gente vê os Muito. meninos enviando os vídeos, né? Porque aí eles começam a compartilhar entre eles, aí a Vitória mostra, né? Porque aí eles começam a divulgar que eles estão fazendo atividade física. E eles gostam de mostrar, né? Que eles estão fazendo. Sim, sim. A professora Vanessa comenta aqui do goalball, é isso mesmo? Goalball? Go ball. Goalball? Isso, É um isso. riquíssimo para ser praticado com... O que é isso, goalball? O goalball, ele é um esporte para cegos. Ele é mais ou menos um futebol. Então eu tenho duas balizas, uma de cada lado, e joga-se com uma bola pesada. Talvez assim para fazer na escola é legal adaptar. Você pode, o que que a gente faz, né? Dá para fazer o goalball, dá para fazer o futebol vendado, né? Então o que que eu faço? Eu não tenho uma bola com guiso, essa bola oficial do futebol, né? Para cego. Mas eu pego uma bola, qualquer bola que eu tenho, coloco é, um, uma sacola plástica, né, amarro com durex tal e jogo ela no chão, ela vai fazer barulho, né? Então são práticas inclusivas, né, que eu posso desenvolver numa escola, qualquer escola, talvez tenha assim. Se eu não tenho a baliza, se eu não tenho lá o gol, né, eu vou adaptar, vou fazer alguma coisa, né, mas vivenciar. Eu acho que é muito importante, né, a Nossa, vivência dos esportes que na educação física, as pessoas costumam dizer do quarteto fantástico, que é futebol, basquete, vôlei e handebol. A gente tem que sair um isso, pouco do quarteto fantástico, a gente tem é que verdade. ousar vivenciar goalball, vôlei sentado, basquete em cadeira de rodas, né? Enfim, outras possibilidades, a bocha, né? Que é E aí, para os colegas que forem jogar com essas pessoas com deficiência visual vai perceber o quão aguçado é a audição deles, né? E eles já percebem essa Exato, diferença, né? Isso é exato. E aí bem... você pode trabalhar numa aula assim, olha, quem teve mais eficiência aqui para localizar a bola com barulho? Aquele que é cego ou vocês que se tornaram, entre aspas, cegos somente nessa aula? Entende? É, Né? Eu acho que verdade. são esses exemplos que a gente pode, que a educação física tem a possibilidade de desenvolver, né? Para mostrar as potencialidades de todos, né? Verdade, as potencialidades que cada um tem, né? Porque somos É, ser histórico e ser social, dependendo de onde você está falando, da sociologia exato. ou da história cultural, né? Então nós somos tudo isso. E eu quero Isso. agradecer o pessoal que está comentando, né? Que nós temos muitos comentários, o pessoal está bem participativo. E o Antônio Guedes aqui, ele comentou o seguinte, logo depois que a professora Vanessa pontuou do Goalball. O programa da educação paralímpica do CPB lançará em breve um curso online de esporte paralímpico na escola para crianças com e sem deficiência. Gente, isso é
Maravilhoso, tem que ser divulgado e muito divulgado. Depois a gente começa a divulgar isso. E a professora Vitória, né? Show, professor. Fiz isso algumas vezes, os alunos me enchem de perguntas sempre depois dessas práticas. E eu acho que essas perguntas devem ser o maior barato, né? Essa professora Vitória, eu acho que ela foi aluna minha na UEG. Vamos Eu não perguntar para sei. ela. Fala aí Eu para acho que nós, de onde foi. você é. Eu não esqueço, sabe por quê? Ela é São Paulina e eu sou corintiano, então ela sofria comigo, coitada. Mas, ó, foi uma excelente aluna e é uma excelente professora agora, né? É, é, Já já ela vai chorar um pouquinho aí, se Fui for ela sim, ela mesmo, já né? falou. Fui sim, foi sua aluna mesmo. Legal, um abraço, Vitória. E ela colocou aqui logo em seguida um outro comentário, porque na maioria das. Deixa eu ver aqui, subiu. Porque na maioria das vezes eles nunca ouviram falar sobre os esportes adaptados, que é aquilo que É. nós comentamos, né? Para eles isso é novidade, né? Porque não é uma vivência. Não é, né? Às vezes as pessoas com deficiência não sabem que tem um esporte que foi adaptado para eles praticarem, né? Isso. Na escola, eu estou dizendo no universo da escola. Então, se a educação física não faz isso, né? Claro, outros professores podem fazer? Podem discutir, mas eu acho que a gente, enquanto professor de educação física, a gente é que tem que levantar essa bandeira e assumir a responsabilidade de tornar a educação física plural, né? E não uma Sim. educação física focada somente. Olha só também que eu não sou contra o esporte dentro da escola. O esporte, ele é legítimo, né? Sim. Mas não só o esporte. Eu acho que tem outras manifestações, né? Que tipo, professor Vicente? Como assim? Outras manifestações, por exemplo, você trabalhar a cultura popular por meio de lutas, Ah, sim. você trabalhar uma manifestação, uma expressão corporal por meio da dança, né? Entendi. Você trabalhar o esporte adaptado, né? Para dizer da história da pessoa com deficiência. Então, são várias variáveis que essa bandeira que a gente tem que levantar, né? E é por Uhum. isso que, assim, eu fiz esse texto, esse livro, né? É para socializar mesmo, é para a gente falar, olha, é possível. Eu fui numa escola especial e é possível fazer tudo isso, né? Essa Sim. escola especial é assim, ela me encanta, né? Eu não esqueço, ela me encanta, né? Então, a Vitória ela foi muito mais do que só sua aluna, tá? Ela foi sua orientanda. Foi mesmo. E tirou nota 10, eu lembro. E sabe o que eu fiz? Então, Ela não sabe. Sabe o que eu fiz, Keila? Eu, né, vivido, eu coloquei a blusa do Corinthians dentro da minha mochila. Porque eu falei, você quer ver ela tirar foto, aquelas fotos de final de TCC, você quer ver ela colocar a camisa do São Paulo? Eu colocaria do Corinthians. Eu nem sei se ela sabe, mas estava lá na minha bolsa. Se ela colocasse a camisa do São Paulo, eu ia colocar do Corinthians. gente, tá muito boa a prosa mesmo. E o Antônio Guedes, ele fala aqui que esse curso online que vai estar disponível começará, se não me engano, com 12 modalidades que entrarão no curso, né? Então, assim, vai ser bem legal, né, gente? Assim, eu acho que depois tem que divulgar isso, professor Vicente. Se depois você Eu, puder eu, mandar, ou o Antônio tá. Guedes, se você puder mandar pelo direct para a gente começar a divulgar, eu acho bem importante. É pelo E Comitê Paralímpico Brasileiro, né, que ele isso, o falou. Comitê Paralímpico Muito legal. Brasileiro, que vai ser os cursos, né, online, e vão começar com 12 modalidades inicialmente. E o Marcelo, sim, ele é professor de educação física e, se não me engano, está dando aula no SESI, né? Ah, Então, no SESI. SESI Tá, São Paulo, né? isso. Tem uma outra perguntinha aqui das que foram enviadas. É, mas esse aqui a gente já acabou falando tanto, mas eu vou só falar para que a pessoa não se sinta excluída na Tá. pergunta dela, tá? Como os estudantes com deficiências podem ser incluídos nas aulas de educação física? Só para que fique. Eu até não corrijo, não. Tá certo, mas como eles podem ser incluídos? Não, eles têm que ser incluídos, né? Uhum. E aí, assim, nas considerações finais do livro, eu digo que quando você se forma professor,
não tem nenhum lugar que você assina ou no seu currículo lá atrás dele, no seu diploma, está escrito, olha, você pode escolher para quem você vai dar aula. Não existe isso, né? Então, enquanto professores, quer seja de educação física, de letras, de matemática, né? Enfim, eu tenho que dar aula para todos os alunos que estiverem presentes na minha aula, né? Agora, volto a dizer, se eu não tenho experiência, se a minha formação... assim, nós somos seres inacabados, né? A gente vai morrer sem saber tudo. Então, não tenha receio de dizer, olha, nossa, eu já tenho tanto tempo, tantos anos de prática na escola, mas eu nunca dei aula para um cego. Eu queria que você me ajudasse, enquanto cego, a aprender a dar aula para cego, né? E daí, se futuramente chegar outro cego, você já tem essa experiência, né? Então, a pergunta é, né? Como que a gente vai eliminar a barreira para dar aula para todos, né? Então, tem o desenho de aprendizagem, desenho universal da aprendizagem, né? Que diz que os espaços, as aulas, enfim, elas têm que ser desenvolvidas para todos. Eu não posso fazer ou dar uma aula pensando somente no bom aluno de educação física, né? E os demais são meus alunos. Você tocou num ponto assim, que eu queria depois retomar e você falou agora, eu lembrei. Porque isso é muito, muito humano, né? Essa questão competitiva, né? Muito humano. Muito, muito, não tem como. E eu vejo a Vitória, assim, como a Vitória é muito competitiva também. Às vezes a gente está almoçando e se ela fica, ela vê que ela está terminando, ela já começa a comer mais rápido para não ficar. Aquilo ali já é uma competição, né? E no esporte é geralmente isso, né? A gente sempre quer os melhores, os mais rápidos. Na gincana, lembra? Nas gincanas da nossa época, assim, que tinha muita gincana, e sempre eram escolhidos os melhores, né? Para disputar a gincana, para ganhar os prêmios, né? E como fazer isso na educação física na escola? Com essa questão. Tem essa pergunta aqui, um exemplo assim, a Ana Beatriz e o Lucas, eles estão tendo aula remota, né, aula online, né? E aí a professora de história do colégio deles, eu não sei se era aula de história ou filosofia, acho que era filosofia. Ela dividiu dois times, né? Só que quem eram os capitães do time era a Ana Beatriz e um outro aluno com TEA, com autismo. Uhum. Talvez se essa professora não fizesse isso, talvez a Ana jamais tivesse a oportunidade de ser uma líder do time, né? E assim, os colegas dela, é impressionante. Como os colegas tratam a Ana Beatriz como tratam qualquer outro colega, né? É isso que eu estou falando. O que a gente se esforça aqui para fazer, o que a gente tem que estudar, talvez essa geração mais jovem que conviveu com colegas com deficiência na aula, né? Eles vão fazer brincando. E isso me deixa muito feliz, né? Porque quando a gente busca estudar algo, é porque a gente não conhece algo, né? Não que seja ruim estudar, não que... Mas essas pessoas, elas já estão na nossa frente. Porque aquilo que eu falei do Lucas, o Lucas, na maior naturalidade, ele disse por que a colega dele mais velha estava na sala. E eu ia falar, nossa, mas será que ela é repetente? Se eu fosse, né, na idade do Lucas, será que ela repetiu de ano? Será que ela não, né? Não, ela está aqui porque era ali o momento dela aprender, né? Sim. É muita sabedoria, né? Assim, para um menino novo, mas é igual você falou, é a questão histórico-cultural também dele, né? Ele tem Exato. vivenciado mais e com isso ele aprendeu, né, a responder aquilo, né, de uma forma tranquila. É natural para ele, né? É natural, ele não se esforça para dizer. Ele não Isso. fica milindrado, nossa, será que eu estou sendo politicamente correto ou não? E Não, justamente, é é bem natural. natural. Eu vou começar a ler alguns comentários aqui, antes de fazer mais uma pergunta. E o Marcelo pontua que também é professor na APAE, tá? Então, Legal. isso. E aí eu falei pro Antônio enviar, né, pra gente estar divulgando, ele disse que ainda está no forno,
né? E deve ser anunciada agora no final de setembro. Mas assim que estiver pronta, você envia pra gente começar a divulgar também, né? Ajudar nisso aí. E a Fernanda fala que não é da área, mas aprendeu, né, a refletir muito com essa live. Né? Acho que o bacana das lives é isso, né, professor Vicente? Essa troca, né? Aquilo que eu falei, né? Que eu comecei a minha fala dizendo que aqui não tem conhecimento válido e inválido. O Justamente. conhecimento é conhecimento, né? Uhum. Não é porque eu estou aqui hoje, tenho essa oportunidade, esse privilégio de ficar falando, que eu sei mais do que quem não é professor e quem está aí do outro lado do computador só me vendo e assim escrevendo, né? Então o Sim. conhecimento ele é válido, a gente não despreza nenhum tipo de conhecimento, né? A Ana Beatriz, na nossa família, às vezes as pessoas, aquela questão de ficar com medo, o politicamente correto, né? Então a Ana Beatriz tem síndrome de Down, ela não é um anjo, ela não é especial, porque especial é ela e o Lucas, para mim, Uhum. que são os meus filhos, né? Mas ela nos ensina como o Lucas ensina. O Lucas tem um tipo de ensinamento, a Ana Beatriz tem outro tipo de ensinamento. Sim. Como ela tem deficiência intelectual e ela é única na nossa família, ela ensina muito, porque na nossa família nós nunca tivemos alguém com deficiência intelectual. Então a gente aprende muito, porque é um universo diferente, novo, era novo para a gente, né? E isso que a escola tem proporcionado, a diferença dentro da sala de aula, né? Que é muito importante. Na minha época existia assim, olha, os alunos que tiram nota alta vai para classe A, os alunos com nota média classe B, até isso, né? A diferença É isso, não é é uma, verdade. é assim, ó, não é uma crítica, isso é um processo, né? É um processo da escola. Eu sou grato à minha educação, sou grato ao meu pai e à minha mãe que são professores e que me ensinaram a gostar de estudar, né? Assim, para além de outras coisas, dessa empatia e tal, né? Não, eu sei que muitas mães ainda reclamam, mas assim, eu acredito que a educação melhorou muito. Eu lembro que quando eu estudava era louca para ser ou do quinto A, ou do sexto A, ou do sétimo A, porque era a turma, parece que eram os mais inteligentes, e quando a gente ia para sétimo B, C ou D, né? Porque eu estudava no Colégio Santa Clara, e lá a gente não tinha, assim, a gente praticava muito esporte, mas também não via pessoas com deficiência, né? Não tinha essa vivência, mas tinha essa separação. Né? E hoje, por mais que não esteja 100%, mas pode ter certeza que melhorou bastante, né? É o que Sim. nós estamos falando o tempo inteiro aqui. Eu quero ressaltar um comentário do professor do Antônio Guedes aqui. Ele é professor, não é? É professor de educação física. Ele é professor, ele é diretor da Pestalozzi, aqui em Ah, Goiânia, e além disso ele é o técnico da seleção, então, se ele... ele que é o... então agora que eu entendi a Não, ó, pergunta dele, que ele perguntou assim, se, se, pode falar qual que é a instituição que você fez a pesquisa? se eu posso falar, eu É, posso, porque porque você assim, falou. não, é a Pestalozzi, aqui a gente tem 3 unidades, é a Pestalozzi, e eu assim, sou apaixonado, a Mônica, que é diretora da unidade, que eu fui como professor, fui como pesquisador, sabe do carinho, e não só carinho, sabe do reconhecimento, né, de tudo que eles fazem. Tanto é que eu só entrei no mestrado, não só, né, o foco do meu mestrado foi dizer que as escolas especiais, elas foram, elas são e elas serão importantes para a inclusão das pessoas com deficiência, Com né? certeza. Também acredito. Quem dera, né, que a gente não precisasse ter escolas especiais, que a gente desse conta de todos, enquanto professor, a nossa categoria desse conta dessa diversidade cultural, de conhecimento, de deficiência, de gênero, de raça, né? Mas a gente não dá conta. Enquanto a gente não der conta, eu vou sempre levantar a bandeira da escola especial. Foi uma Isso. briga que eu tive e eu não abro mão. A escola especial, ela me ensinou e vai me ensinar muito, né? Ele está indicando aqui um filme para a gente assistir na Netflix, que é o Pódio para Todos. Me parece que foi lançado ontem, que ele colocou aqui,
né? Foi. Ele está indicando isso. E a professora Vanessa fala que tem no nosso livro Visibilidade do Esporte Paralímpico, né? Que também está lá no site do CIAR UFG. É só entrar CIAR UFG Publicações e vocês terão, né, acesso a esses livros, tanto da professora Vanessa como do professor Vicente, né? E a Vitória fala que aprendeu muito com as aulas do professor Antônio Guedes, né? E o pessoal elogiando a live, né? Que bom, fico feliz, dizendo que está sendo uma aula. E é bom ouvir isso, né? Que uma prosa, né? As pessoas estão se sentindo como uma aula, mas algo assim bem mais descontraído. E agora saindo um pouquinho, tem uma pergunta aqui, que eu acho que deve ser de algum estudante, né? Ou às vezes interessado nesta área ainda. O que um professor de educação física pode fazer? É uma pergunta bem simples, né? A pessoa quer O saber. que ele pode fazer, né? Ó, assim, eu acho que ele pode e deve quebrar os paradigmas. Ele pode e deve ampliar aquilo que eu falei, ampliar o conhecimento dos alunos de educação física por meio de práticas diversificadas, né? Não é deixar para estudar o esporte paralímpico na época da Paralimpíadas. É fazer que nem o professor Miron, a professora Carvalho fizeram. Vamos trabalhar o vôlei, mas as manifestações do vôlei, olha, o vôlei tem o vôlei de praia, tem o vôlei sentado, tem o vôlei de 6 em pé, o tradicional, né? Vamos, futebol, tem o futebol para amputados, tem o futebol para cego, tem o futebol, o futsal, tem o futebol de campo. Então, eu acho que a gente tem que ir para além. Quanto mais a gente proporcionar de conhecimento por meio das práticas da educação física, maior vai ser o conhecimento desse aluno, né? Então a gente não só pode, como a gente deve fugir não, né? Para além do Quarteto Fantástico, colocar outras práticas, né, dentro do nosso cotidiano. E é interessante que na pesquisa, professores que utilizaram dessas práticas, eles se sentiram motivados também para sair daquele quarteto fantástico. Às vezes assim, você entra numa rotina que é natural, nós somos humanos, e aí quando você vem com uma proposta diferente, até você fica motivada, né, enquanto professor. Imagina os alunos, né? E você contagia, né? Essa motivação ela acaba contagiando os alunos, né? Além do conhecimento, você acaba contagiando, né? Eu quero, primeiramente, parabenizar você e a professora Vanessa por esse projeto que eu quero que você fale um pouquinho, né? Que é essa questão da educação física por webconferência com os jovens, né, da Associação Down de Goiás. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, como que tem sido esse retorno para vocês, tanto na perspectiva dos meninos e das meninas, como da família, né? Você pode comentar um pouco? Claro. É assim, ó, a ASDAO também é nossa paixão aqui, é a Associação Síndrome de Down, né? Ana Maria, que é a presidente, né, da associação, ela está presidente. A Keila, nossa colega, ela tem um trabalho fantástico também, de uma biblioteca, né, Keila? Era para estar E funcionando se não fosse a pandemia. exatamente, mas assim, né? E esse projeto, ele nasceu assim, de uma inquietação nossa. A pandemia, ela restringiu muito. A gente viu que muitos jovens da ASDAO, que frequentam a ASDAO, eles pararam as atividades por conta do isolamento social. Foi. E isso tem entristecido, né, as pessoas. As pessoas, por exemplo, eu gostaria muito de julho ter visitado a minha família de Brotas e de Campinas, não pude, né? Eu gostaria muito de toda quarta-feira ir jogar um futebolzinho, eu gostaria muito de fazer, não posso, né? E esses jovens com síndrome de Down também, a gente percebeu por meio de uma pesquisa inicial que nós fizemos, né? Que muitos estavam diminuindo as práticas de atividade física. Então, o que nós fizemos? Né? Dentro da possibilidade, a gente semanalmente, a gente manda vídeos, a gente tem um grupo de WhatsApp, e a gente manda algumas aulas com
propostas de atividade dentro da educação, dentro desse espectro da educação física, né? Então a gente tenta variar, né? Então por exemplo, eu já joguei o futebol adaptado com tênis com o Lucas para mostrar para eles. Nós já jogamos o golzinho. A gente faz alguns exercícios de força. A Ana Beatriz, né, minha filha, e a Vanessa, elas montam algumas coreografias, enfim, são práticas que a gente oferece como possibilidade, não são as únicas, imagino que eles possam ter outras propostas, né? Mas a ideia é da gente se aproximar nesse distanciamento, meio contraditório, né? Mas aí a gente se aproxima por meio dessas práticas, né? Então, semana passada mesmo a Vanessa falou que teve uma mãe que disse, olha, a minha filha já não aguenta mais olhar para o celular, computador, porque está fazendo a aula remota. Uhum. Mas eu valorizo demais essas práticas e, assim, na medida do possível, um dia ou outro ela faz, ou ela olha. É isso que a gente quer. A gente não está lá para fazer chamada, quem fez vai ganhar ponto positivo. A gente está com uma maneira de se aproximar das pessoas que a gente gosta, né? Então esse é o projeto que a gente faz, a distância, né? E assim, é uma oportunidade, porque eu não tive essa oportunidade de fazer uma prática com eles antes da pandemia, né? Talvez assim por conta de horários, tal. Então, mais uma vez, a tecnologia e a pandemia mostrando, né, algumas possibilidades para a gente, né? Justamente, é um facilitador, né? Sim. E a Lúcia, que eu quero falar, porque eu acho tão bom esse retorno, e tem algumas mães da Asdal que dão esse retorno e incentivam, motivam. Beijo para todas, um beijo para todos da Asdal, viu? Aí ela está colocando aqui, professor Vicente, eu e Fernanda fazemos exercícios enviados por você e a professora Vanessa no grupo da Asdal, muito bom. Até o Adão participa, olha lá, até o Adão. O Adão, meu amigo, né? Ei, Adão, meu amigo, um abração no Adão, sim, na Fernanda, na Lúcia, que bom, né? Que bom, é isso, eu acho que a gente se aproxima, né? É uma possibilidade a mais, né, Keila? Não é a única, nem todo mundo gosta. A Ana Beatriz mesmo, às vezes faz a aula, às vezes não faz. Ela, como você falou, ela busca um vídeo no YouTube, dança, monta a coreografia, cria. A gente tem... porque tem uns vídeos meio aqueles que tipo computadorizado, que eles têm uns passinhos, e a Vitória fica lá naquele espaço. Eu não dou conta de acompanhar, e ela consegue, sabe? Do ritmo dela, da forma dela, mas ela consegue. E eu acho isso mal barato. É uma forma de estar se exercitando, de não ficar só na rede, sabe? Porque tem hora que vocês passam o exercício e ela acha que só ficar com a mão fora da rede, assim, fazendo alguma coisa, ela tá fazendo atividade. Ela é bem assim. A Thalita tá falando aqui que você é um professor e orientador muito querido, né? Obrigada, Vicente. Gente, a gente Nossa, qual Thalita seria, hein? Bom, não sei, um beijo para Thalita. Não sei se a Thalita... Thalita PS, agora eu não sei, só ela para dizer. Eu acho que é a Thalita que trabalhou comigo no SESI, não sei. Deixa ela falar. Um abraço, se for ela, um abraço. Gente, a gente está caminhando já para o final da nossa live e eu quero agradecer assim, imensamente essas pessoas que comentaram, porque foi um aprendizado com vocês, né? Com o Marcelo, com a professora Vitória, com o Antônio Guedes, com o Abnes. É Abnes mesmo o nome dele? É o Abidiel. Abidiel, né? Menino de ouro, Abidiel, nossa. A professora Vanessa e a família do professor Vicente, que todos vocês que estão aqui, assim, saudades. Meu muito obrigado. Eu aprendi muito, muito mesmo com vocês e eu acredito que a gente tem que valorizar a prática esportiva de uma forma geral nas escolas, não somente para as pessoas com deficiência, mas também para as pessoas sem deficiência, né? Porque hoje em dia é aquela coisa assim, a educação física não tem sido vista como algo saudável, né? E é algo saudável, né? Então, eu quero deixar para você, né, fazer suas considerações finais e agradecer a você, a professora Vanessa e todos que estiveram conosco. Eu também, assim, agradeço,
né, a oportunidade de estar aqui. Eu estava com um friozinho na barriga, mas eu acho que isso mostra a responsabilidade que a gente tem com o trabalho, né? Agradecer a cada um né, que participou da live, que teve no início, que está agora. Agradecer demais a minha família, né? Eu tenho família em São Carlos, em Campinas, em Brotas, em Ribeirão. Não falei do meu irmão, do Tadeu, que apareceu aí também, Eu vi. né? Agradecer os colegas, as pessoas que eu não conheço, mas que se dispuseram a estar nesse momento. Como eu falei, eu gostaria muito de estar numa roda e não só ficar falando, mas escutar, né, todas as É bom, né? experiências, né, que é muito bom, né, e assim, como dica ou sugestão, né, ou reflexão, para todos aqueles professores que têm a pulguinha atrás da orelha e dizendo assim, olha, eu preciso fazer mais para o meu aluno com deficiência na escola, ou eu preciso conhecer um pouco mais o meu aluno. Eu daria, assim, algumas dicas, né? Poucas dicas, mas uma das dicas é uma escuta sensível para aquele aluno. Então, escuta primeiro, saiba quem é o seu aluno. Às vezes ele tem uma deficiência, por exemplo, ele é autista e você não sabe, você vai dizer que ele é avoado, né? Ele é desconcentrado, né? Então, escuta o seu aluno, né? Essa escuta sensível, individualizada. Antes de propor uma aula muito bonita, você tem que saber quem são os alunos da sua aula. Isso é extremamente importante. É simples, mas é extremamente importante. É E, verdade. uma outra sugestão é visite uma escola especial da sua cidade e converse com os professores de educação física. Eles têm um acúmulo de experiência, eles têm uma riqueza de informação que vai ajudar muito aqueles que queiram transformar a educação física na escola comum, né? Então essas dicas eu acho que eu levo para mim. Eu digo que hoje eu estou aqui obviamente, por conta da minha história de vida, mas dedico, né, esse momento a todos os profissionais da Pestalozzi que abriram as portas de lá e que me deram aula enquanto professor, né? Então, acho que essas dicas elas são importantes, eu vou levar para o resto da vida esses conhecimentos que a escola especial nos proporciona. E assim, um beijão, né? Que todo mundo fique bem. Tenho saudades das pessoas, da família, das pessoas que eu não vejo, que não posso abraçar, mas isso vai passar, né? Vai. Eu queria terminar, só que teve um comentário aqui que eu não dou conta de ficar sem falar ele. É igual você falou assim, é bom, né, a gente ficar ouvindo e um vai comentando e um vai puxando o outro. Então ele fala assim, professor Vicente, será que o Quarteto Fantástico não é uma invenção do campo da educação física que não atende os interesses, as necessidades da pessoa no mundo no qual vivemos? Só responder essa. Se ela é uma invenção, né? Eu não sei, né? Se é uma invenção da educação física para um mundo que a gente não dá conta, talvez talvez assim, eu não consiga captar, mas ele esteja sendo romântico no sentido assim de dizer que o Quarteto Fantástico para salvar o mundo e a educação física dentro do Quarteto Não, é Fantástico, não assim, sei. é assim, ó, será que o Quarteto Fantástico não é uma invenção? Quer dizer, esses quatro modalidades que você fala, não seria uma invenção da educação física que não consegue atender os interesses das necessidades das pessoas? Ah, entendi. Pode ser também assim, uma fuga, né? Olha, eu dando o Quarteto Fantástico, eu não vou ser cobrado, né? E aí o que eles sabem é aquela coisa, né? A roda gira mesmo, né? A engrenagem gira, eu vou continuar dando futebol, basquete, vôlei. Não, não sou contra acabar, não. Que fique bem É só claro. ampliar, né, professor? Ampliar. Então, o handball, tem formas de handball, né? Que eu posso dar o handball adaptado. O futebol, eu posso dar manifestações do futebol diferente, né?
Então, eu acho que a gente tem que ampliar aquilo que eu falei. Eu acho que a gente precisa ampliar. Não é fácil, né? É muito fácil falar, né? Mas eu me coloco como um professor que tem essas mesmas dificuldades que meus colegas têm, né? De sair de uma rotina, de reinventar, até porque às vezes a gente tem jornada tripla, né? E aí o cansaço bate, enfim, né? Tem vários O novo fatores. nunca é fácil, né, professor? Assim, Nunca. essa questão do novo, a gente sempre tem uma resistência, a nossa mente, né? Isso é algo da nossa mentalidade mesmo. Né? É, O novo, ele é difícil de a gente conseguir adaptar com a ele. gente sai da zona de conforto, né? Isso, Com o é novo. difícil. Então, gente, assim, para mim foi sensacional estar aqui. A Vitória entrou aí na live agora. Vitória, a tia gosta muito de você, viu? Ela gosta que fala dela. Um beijo, Gosto Vitória. muito. Isso. Então, gente, assim, muito obrigada por vocês terem ficado conosco até agora. Para mim foi uma discussão riquíssima, poder conversar com pessoas como cada um dos que fizeram um comentário, e principalmente com você, professor Vicente. Muito obrigado mesmo, tá? Para mim é uma honra ter você aqui. Para mim foi muito bom mesmo. E eu que agradeço mais uma vez todo mundo e você, Keila, principalmente pela oportunidade. Sei que você, esse projeto de extensão seu, né? Eu acho que Sim. ele dá a oportunidade de a gente chegar nos espaços, né? E agradeço muito a oportunidade e um beijo para todo mundo, né, que participou, né? Um abraço virtual, mas muito caloroso, muito quente e viva a inclusão. Viva a inclusão. Gente, um abraço então, boa noite e até qualquer momento aí, né, que nós nos encontremos nessas lives da vida. Um grande abraço para vocês. Tchau, professor Vicente. Tchau, valeu.